50º vídeo do Farol da Sabedoria. Nós estamos encerrando o quarto capítulo sobre se a gente deve dar preferência para a meditação analítica ou para a meditação de repouso, Vipassana ou Shamatha. E eu não sei se a gente vai chegar em 100 episódios, porque falta 3 capítulos, né? Mas eu espero que não, porque eu só botei espaço para 2 numerais lá nas organizações todas desses vídeos aí. Quem quiser acompanhar desde o início, né, tem a playlist, e tem também lá no meu site tsao.org, o link está na descrição, tem o texto que eu estou trabalhando, com todas as referências e também a lista dos vídeos na ordem, né? Então pode olhar lá. Quem quiser ficar por aí, vamos ver o que a gente tira disso, né? Porque sempre tem alguma coisa que talvez a gente possa entender. Então nós vamos vendo passo a passo, né? Passo a passo. Vamos lá dentro do vídeo. Lembrar para vocês que o livro que a gente está estudando é esse livro aqui, Beacon of Certainty, traduzido pelo John Whitney Petit, o terceiro, parece que o nome dele tem um terceiro no final. E esse é um livro importante na tradição Nyingma do Mipan Rinpoche, né, que foi um professor que viveu no século, não sei se é no século passado, no outro século, chegou a viver alguns anos no século XX. Quem quiser pedir os cartões, então eu envio cartões, é só enviar o endereço de correspondência com o CEP tudo direitinho aqui para esse e-mail conexõesauspiciosas@gmail.com. Não coloquem o tio, né, porque o e-mail nunca tem acentuação. A língua portuguesa é uma coisa... eles só pensaram que ia precisar internet para português depois que fizeram, né? Então ficou para trás nos e-mails. O endereço web até pode ser que apareça de vez em quando, não no domínio, né? Mas enfim. E quem quiser fazer alguma contribuição para esses canais ou para a continuação desses trabalhos aqui no site também, mas aqui no canal e também no podcast, é só mandar um pix para esse e-mail, conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio. Ou, né, no vídeo tem esse código QR mágico que eu nem sei o que ele faz, na verdade faz tempo que eu não verifico para onde ele leva o que ele faz, mas é para fazer uma contribuição pelo Pix também. Tem outras opções de patronagem pelo PayPal, pelo PagSeguro, pelo Mercado Pago, várias formas de vocês ajudarem o meu trabalho, se vocês acham isso interessante, né? E claro, se vocês não quiserem contribuir financeiramente, ou não puderem contribuir financeiramente, a melhor contribuição sempre, né, é a contribuição de prática. Então, quem puder praticar o Dharma. O que significa praticar o Dharma? Bom, significa praticar virtude no dia a dia, significa fazer prática formal. Como é que eu aprendo prática formal? Você precisa ter um professor, você precisa conhecer ele pessoalmente, ele precisa prescrever uma prática para você. Não é possível pela internet, né? Um dos pontos aqui que eu acho que eu sou... Né, o pessoal tá tudo querendo manter as pessoas na internet, todo mundo tá com preguiça e eu sou uma das pessoas que repete, né, a participação presencial. Agora que a gente está voltando, eu já participei de um evento, né, a participação presencial é crucial. Como é que se diz? É imprescindível, né? Imprescindível fazer essa participação. Se não puder, né, ou se puder também, mas daí quiser oferecer mais alguma coisa, vocês podem oferecer um trabalho. O que é o trabalho? Vocês assinem, se inscrevam no canal, né, comentem e mandem sugestões e mandem e-mail para mim e promovam o meu canal se vocês puderem nas redes sociais, isso vai ajudar bastante. Eu agradeço bastante. Então, a última forma seria através da contribuição financeira, assim, né, um dinheirinho, né, de qualquer valor, né, mas também ninguém se sinta coagido a fazer qualquer tipo de contribuição, né? Nem mesmo um like. Se quiser ficar aí, né? Tá aí, né? Ninguém vai reclamar, porque você tá oferecendo a sua atenção. Quer você queira, bom, se bem que você pode não querer, e daí você bota só para tocar, mas daí igual tem algum pouquinho de atenção que você está oferecendo. Então tem essa pegadinha aí. Vamos lá então, esse quarto capítulo, né? Um pouquinho mais tranquilo que o anterior, que eu suei frio, estava meio quente, eu suei de verdade, mas eu estava suando frio porque tem muita terminologia
dessa prática, né, que é a prática mais elevada na tradição Nyingma, e que é bem verdade dizer, fora os nossos oponentes diretos, as outras tradições tibetanas, de modo geral, elas têm bastante respeito pela prática da grande perfeição, pelos ensinamentos da grande perfeição, né? Esses ensinamentos são bom, eles não são exclusividade Nyingma, porque as outras tradições, até mesmo o Bon, né, a tradição, eles também contêm ensinamentos. Mas se diz, né, se infere, tem uma discussão ao redor disso, mas a princípio essa é a posição do Dudjom Rinpoche, que todos eles se originaram dentro dessa tradição Guru Rinpoche, Vimalamitra, Garabdoj, essas pessoas que primeiro vieram ensinar o Dharma, Shantarakshita, primeiro vieram ensinar o Dharma no Tibete. Então, a gente vai para o verso 4.2.2.2.4.4.1, né, os últimos versos do quarto capítulo. Nós estávamos falando, né, de todas essas outras meditações avançadas dentro do Tantra budista no Tibete, particularmente na Anuttara Yoga, representado principalmente pelo Kalachakra Tantra. Então, a quarta iniciação dentro desses sistemas tem um aspecto de profundidade que o autor aqui está dizendo que é semelhante, né? Então, o nosso oponente aceita o Kalachakra Tantra, nosso oponente pratica Anuttara Yoga Tantra, tem a quarta iniciação, e nós estamos dizendo, olha, não é essencialmente diferente disso. E fora dos sistemas explicitamente tântricos, também as meditações mais avançadas dentro dessas tradições, particularmente o que a gente chama de Mahamudra, eles também têm uma semelhança muito grande, né? Mas aqui a gente vai... Não soa muito bem de um ponto de vista não sectário, mas o Mipa Rinpoche era o tipo de não sectário que afirmava a sua própria tradição, né? Então ele vai dizer, sim, a fonte de todos esses sistemas, né? Porém a fonte de todas. Então, na verdade, a gente está dizendo que eles contêm essa... refutando o oponente que está dizendo, olha, vocês fazem mais ou menos a mesma coisa que nós. Né? Essa é a refutação do oponente. E daí agora nós estamos dizendo, e mais do que isso, na verdade nós somos a fonte. Nós, né? Eles, os Nyingma, somos a fonte. Os ensinamentos da grande perfeição são a fonte desses ensinamentos profundos. E então ele fala um pouco na sabedoria da grande perfeição, cujas classes tântricas se dividem em mente, espaço e instrução direta. Então, de acordo com o sentido profundo, né, a categoria da mente, de acordo com o sentido extenso, ou amplo, ou de amplidão, né, de extensão, a categoria do espaço, e de acordo com o sentido extraordinário, a instrução direta. Né. Às vezes traduzem como instrução piedosa, bom, tem menlak, um termo técnico dentro dessa tradição, isso existe também no Mahamudra, também existe, não existe, acho que particularmente no Anuttara Yoga Tantra, embora a quarta iniciação seja chamada de iniciação da palavra, né, então, que seria uma instrução direta, talvez, né, eu não entendo muito bem dessas coisas, mas eu fico imaginando que tem alguma relação, parece que pode ser que sim. Então, há muitas instruções que são conhecidas em outros sistemas. Então, na grande perfeição, tem muitas coisas que tu de fato vê no Mahamudra, tu vê no Anuttara Yoga Tantra, mas aí você percebe que a extensão, o tamanho dos ensinamentos da grande perfeição são muito mais vastos. Então eles contêm, as outras tradições parecem que contêm fragmentos ou pequenas frases do que está presente naquele oceano de ensinamentos que é a grande perfeição. É o que o Mipa Rinpoche está dizendo. Então, não é preciso nem dizer que esse é um ensinamento que se salienta pela, né, sua vastidão, pelo fato de não ter apenas essas instruções num sentido fragmentário, mas em extensão, em profusão. Né? Então, a gente afirmou que é a mesma coisa, porque a gente tem a essência desses ensinamentos é o mesmo da tradição da grande perfeição. Por outro lado, o que a gente tem, qual é o nosso peixe melhor aqui que nós estamos vendendo? Bom, pois parece que a gente tem... mais dessas instruções. Parece que a gente se focou mais em preservar esses textos estão mais bem preservados. Talvez, né? Nessa tradição. Então, 4.2.2.2.4.4.2. Aqui, a grande perfeição derradeira, ou final, é profunda, pacífica, luminosa e não construída. Quando ele tem essas listas, é bom ir parar e examinar, né? Por que é profunda, pacífica, luminosa e não construída? Ela é a própria sabedoria dos Budas.
Mas aqui, no contexto dos caminhos, então, tem uma nota de rodapé dizendo que o Trochujandor ele fala principalmente dos 2 primeiros caminhos, né? Normalmente se descreve 5 caminhos no caminho budista de forma geral, desde o Shravakayana, mas particularmente do Mahayana, são esses 5 caminhos que levam. Se a pessoa pratica o Mahayana, que a pessoa leva 3 incontáveis éons, 500 vidas de prática para atingir a iluminação, porque ela passa várias vidas no caminho da acumulação, acumulando mérito. Daí ela consegue se aproximar e fazer prática, daí ela está no caminho da preparação, mas daí ela consegue ter algum tipo de estabilidade na prática, várias vidas, né? Então, normalmente se descreve o caminho Mahayana como esse caminho é cheio de alegria e êxtase, porque a pessoa está sempre beneficiando os seres. Por outro lado, ele toma um bocado de tempo, né? Mas aqui o Tranchujandor, o comentarista, ele fala que são principalmente os 2 primeiros, né? Mas o que se pratica disso, né? Quando a gente está falando dos 2 primeiros caminhos, supostamente não somos áreas, não somos seres nobres, seres sublimes, né? Não realizamos a vacuidade quando nós estamos nesses 2 primeiros caminhos. Nós somos seres que estamos nos aproximando do Dharma, aprendendo várias coisas, gerando mérito, né? Começando a fazer prática. Então, aqui, quando a gente está nesses caminhos, que no Mahayana demoram muitas vidas, e que no Vajrayana eles são bastante encurtados, nesses sistemas mais rápidos eles são ainda mais encurtados, né? Então a pessoa o que ela passaria por vidas, ela começa a passar por meses, por anos, semanas, horas, né? Então, aqui se pratica duas uniões, né? Coalescências, a palavra original na tradução, mas eu estou preferindo união. Então, a união do exemplo e a união efetiva, né? Aí ele vai explicar um pouco melhor isso, ele vai dar 3 categorias. É engraçado que ele fala 2, né? O exemplo, tem 2 do exemplo. Acho que está até ligado, né? Vou aqui exagerar aqui mas a gente tem o Rupakaya, né? E o Dharmakaya, o corpo da forma e o corpo do Dharma, né? Então, esses 2 estão unidos, o corpo da forma e o corpo do Dharma. Mas o Rupakaya tem 2 tipos. Ele tem o Sambhogakaya e tem o Nirmanakaya, né? O Rupakaya se divide em 2. O Sambhogakaya é para benefício próprio e... Não, o Dharmakaya é para benefício próprio, o Sambhogakaya é para benefício de seres que têm seres sublimes, e o Nirmanakaya é para benefício de seres como nós, que têm obscurecimentos grosseiros e que, né, passamos por essa experiência mais grosseira de nascer, morrer, passar por doença e assim por diante, né? Então, aqui tem uma semelhança aqui, né? Que eu acho que as uniões de exemplo, elas estão mais ligadas ao benefício dos 2 corpos de forma, né? Sambhogakaya e Nirmanakaya. E o exemplo, a prática efetiva, ou verdadeira, né? Ela está ligada ao Dharmakaya. Então, os 2 exemplos, né? Os 2 exemplos da forma são... Eu que estou dizendo da forma, né? O comentador não fala isso, mas eu vi uma analogia aqui, e eu vou dizer por que eu achei essa analogia. Então, o desenho da Lua, né? Para os seres que têm muito obscurecimento, a gente precisa do desenho da Lua, né? Então, o desenho da Lua é como se a gente estivesse fazendo aquela meditação analítica mais conceitual. Então a gente está falando de exemplos, fazendo lógica, chegando a essa e aquela conclusão e assim por diante, né? É assim que os Nirmanakayas ensinam os seres com muito obscurecimento, que precisam de, né, ensinamentos extremamente mastigados, extremamente adequados para suas obscurecimentos intelectuais e assim por diante. Então a gente pensa um bocado, a gente faz exemplos. Desenho da Lua, os 3 são o desenho da Lua, o reflexo da Lua na água e a própria Lua no céu. Então Dharmakaya é a própria Lua no céu. Então você tem acesso direto à sabedoria dos Budas, você vê a Lua como ela é, você não precisa de uma indicação, né? Mas o segundo melhor, assim, para seres muito sublimes, é ver o reflexo, é melhor que o desenho. Então a gente tem aqui a meditação que usa a mente grosseira, analítica, depois a meditação que usa a mente mais... eu não vou usar a palavra simbólica, mas a gente usa a mente... Né, se fala que tem a transmissão por símbolos, né? Então ela está ligada a ver o reflexo da Lua. Tem luz, que nem a Lua. Tem uma pequena vibração, talvez se a água não está bem parada, né? Então tem alguma distorção, assim, mas é quase como ver a própria Lua, só que você está vendo um reflexo. Então isso seria, né, a versão Sambhogakaya, os ensinamentos para seres sublimes, os seres que reconhecem a vacuidade, né? Que seria o caminho Vajrayana em particular.
E depois a gente tem a visão direta da Lua, sem indicações, sem precisar do desenho, sem precisar do reflexo, que é essas práticas que vão além da mente, né? Mahamudra, grande perfeição e assim por diante. Então aqui o que ele está dizendo é que de acordo com os caminhos, não adianta, né, por como as pessoas às vezes querem, né? Então, ó, eu ouvi dizer que essa é a melhor prática que tem, né? Então, isso daí vai iluminar a pessoa bem rápido. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Por que eu vou perder tempo com esse monte de tocar sininho, tocar tambor, e, sei lá, fazer prostração, fazer ir no templo? Eu vou ler 2 livros aqui, vou entender esse negócio, e daí, tipo, entendi. Se eu vi a lua como é que ela é, não precisa mais nada, né? Não precisa nem meditar, né? Pra que sentar na almofada, né? Olhou para a almofada, já sentiu assim meio construído esse negócio, de ficar parado num lugar, ficar meio... Então tem as pessoas que geram esse tipo de arrogância, e daí é o mais comum que a gente vê, né? Então, o que é uma pessoa que está pronta para receber esses ensinamentos diretos? É uma pessoa que geralmente já não tem tantos obscurecimentos, ela já está mais facilitada por várias outras práticas. Então, de modo geral, a gente promove esses caminhos graduais, né, para benefício dos seres como nós, como eu, que eu estou falando, eu sou assim, né? O meu professor diz que ele é assim também. Ele diz assim, quanto mais gradual, para mim, melhor. Porque eu não sou dessas pessoas assim que entendem de cara as coisas. E a maioria das pessoas é assim, mas tem umas pessoas meio arrogantes, assim. Às vezes não é arrogante, às vezes a pessoa tem capacidade mesmo, a gente diz, então tá, vai lá. Já aprendeu mesmo, né? Não precisa nem andar com a gente, já se iluminou, né? Mas às vezes tem as pessoas que têm uma capacidade muito grande e elas recebem uma transmissão e funciona, né? Mas não é muito comum, assim. É mais comum as pessoas e também darem exemplo, né? Então, se a pessoa tem compaixão, ela vai lá e dá exemplo para os seres que precisam fazer prostrações e assim por diante, né? Esses são esses 3 símiles aí, que eu fiz essa comparação, não está no comentário do Dr. Shujandor, né? Com essas, também dá para falar das 3 linhagens, que normalmente está comparável com com os 3 corpos, né? Então tem a linhagem da transmissão por palavras, né? Os lamas vêm e falam, explicam o Dharma. Depois a linhagem da transmissão por símbolos, eles fazem mudras, dão indicações, dão iniciações e assim por diante. E depois tem a transmissão mente a mente, né? Que é essa ver a lua como ela é, né? O importante aqui é ver que, né, onde é que a gente está. Então, normalmente a gente está no caminho da acumulação. Nossa vida é cheia de atribulação, cheia de boleto para pagar. Então, a gente não tem nem mérito de pegar um ônibus e ouvir ensinamento. Quem está me ouvindo aqui, poucas pessoas, né, foram nos ensinamentos que eu tive aí, nesse evento que eu fui esses dias. Algumas foram, né, tem um grande mérito, mas, né, sei lá quantas pessoas assistem esses vídeos, 500 talvez. Quantas, né? Muito poucas foram no evento. E daí a pessoa vai no evento também, ela vê que não é bem assim, né? Não vai sair praticando, assim, tem que aprender um monte de coisa. Então, aí a gente vai vendo, assim, né? Vai ficando rarefeito. E não é que os Budas têm uma vontade com as pessoas, né? É que a prática do Dharma é preciso gerar mérito, é preciso pacificar a vida da pessoa para a pessoa poder, né? Daí, ouvir os ensinamentos, né? E poder aplicar esses ensinamentos. Muito mais se eles são ensinamentos avançados como esses que estão sendo indicados aqui, né? Muito indiretamente pelo texto, porque esse texto não é um texto de apresentação dessas práticas, esse texto está só fazendo essa argumentação com o oponente que não vê valor ou que critica essas práticas, né? Então, 4.2.2.2.4.4.3, terminando a argumentação aqui com relação ao oponente, né? Então, cada uma delas leva gradualmente à próxima. Então, se a pessoa vai lá e ela entende a Lua através de indicações como um desenho da Lua e assim por diante, ela é mais capaz de reconhecer a Lua quando a Lua está refletida num, num lago, né, uma água, e também é mais capaz de ver a Lua diretamente. Então, não é desperdiçado esse esforço causal de produzir esse caminho gradual, de passar por esse processo e assim por diante, né? Enquanto se cultiva a sabedoria imaculada, autossurgida, então ela sempre está lá, né? A lua está sempre lá, está lá, de acordo com a própria capacidade. Portanto, é como meditar em termos homólogos. Então você faz uma analogia, né? É como se você está aprendendo através de analogias, de exemplos, de símbolos, né? Para daí você reconhecer, para daí você operar de acordo com a verdadeira sabedoria, no caso, né? E então, nós temos esse breve resumo em 2 versos, que é o 4.3.1. Caso se estabeleça diretamente a grande sabedoria da união do Dharmata,
todas as visões que são apreensões da análise mental definitivamente cessarão. Então, se a pessoa atinge a realização última, ela viu a Lua como ela não precisa mais conceitualizar, e ela não precisa mais ter essas coisas de que a gente estava falando ali, de negação, não afirmação, além dos extremos, tudo isso está ainda dentro de um contexto, né? Ela já está além dos extremos, ela não precisa ficar aplicando antídotos, né, intelectuais e ficar repetindo para si mesma, não tem cobra nenhuma, né, como o exemplo que a gente estava usando em outros vídeos. E a não elaboração não vai cessar essas conceitualizações exageradas e a não elaboração vai ser reconhecida. 4.3.2, portanto, sem saber o contexto da pessoa, né? A gente estava dizendo, umas pessoas precisam graduar, outras pessoas elas partem da prática maior e daí a prática se estabelece a partir de si própria, né? Então não precisa passar pela conceitualização. Então, sem saber o contexto da pessoa, dizer unilateralmente que a apreensão motal deve ser ou não deve ser usada, se a pessoa deve ou não usar o raciocínio, manter ou não um extremo contra o outro e assim por diante, isso tem questões, é problemático por um lado, mas é como qualquer antídoto relativo, né? Então pode ser que tenha algum problema, mas pode ser que seja útil para umas pessoas. Então não dá para dizer, então esse é o grande spoiler que eu já dei no outro vídeo, não dá para dizer se a pessoa precisa ou não, isso daí é caso a caso, né? Depende. E é como as fases da Lua, que ele está dizendo, né? Como no texto original acho que está como a Lua ela fica cheia e como ela fica minguante, né? Então ela vai se alternando. Então, digamos, né, a pessoa que tem muito mérito, que tem muita capacidade, que já está vendo as coisas como como elas são. Então, para essa pessoa não precisa ter apreensão modal. Para outra pessoa que está na lua minguante lá, outras condições, aí a pessoa precisa fazer uma prática mais causal, precisa fazer uma prática mais intelectual, duvida. Então, a pessoa vai ter que fazer, né? Então, é benéfico para essa pessoa, né? Então, não dá para dizer com um viés absoluto assim, não, você precisa ter todo um processo intelectual para atingir a realização, ou pelo contrário, você dizer assim, não precisa estudar nada, né? Os dois extremos eles são absurdos, né? Algumas pessoas não precisam estudar, algumas pessoas precisam estudar. Então, é basicamente isso, né? Algumas pessoas precisam fazer muita meditação analítica, outras pessoas não precisam tanta, mesma coisa shamatha ou meditação de repouso, né? Algumas pessoas têm facilidade, outras pessoas não têm facilidade. Isso é estabelecido pelo raciocínio, ou seja, se você vai saber que você precisa disso ou daquilo, vai ser com o seu professor e vai ser através de um diagnóstico, né, que vai ter um processo de raciocínio. Então você vai tentar, você vai experimentar, você vai fazer empiricamente, usar a epistemologia para saber o que você precisa na sua prática, né. Essas práticas não são feitas em curto prazo, às vezes a pessoa pratica vários anos, né, faz retiros de aprofundamento e assim por diante. Então, vai usar o raciocínio e as escrituras do sentido definitivo, que são certos sutras, ou certos tantras, todos os tantras e alguns sutras do Mahayana que falam as coisas do ponto de vista definitivo. Por exemplo, Prajnaparamita, os Prajnaparamitas todos, o Sutra de Vimalakirti, o Avatamsaka Sutra, todas essas escrituras são de sentido definitivo, né? Então, as divagações da análise são como suco sem copo. Esse é o comentário do Trosho Jandor, com o qual ele encerra o 4º capítulo, né? O cara tá viajando lá na análise, é como se ele tivesse o suco, mas não tem o copo para conter o suco, né? A estabilidade, né, da meditação do repouso, o shamatha, é como ter o copo, se você só faz ela, né, mas não tem o suco dentro, porque você não tem análise, você não produz iluminação. Então, o equilíbrio de shamatha e vipassana livre do viés é como uma terra pura preenchida de luxo animado e inanimado. Luxo, né? Exuberante. Então acho que eu vou mudar essa tradução aqui. Uma terra pura, exuberante do animado e do inanimado. Aqui ele está falando animado e inanimado. Na verdade, tem um trocadilho no tibetano que ele está se referindo também ao conteúdo com o continente, né? Que é o copo e o suco. Então, ele está querendo dizer assim, se você vai praticar só shamatha, você não atinge iluminação. Se você praticar só vipassana, você não consegue sem shamatha. Então você não consegue praticar unilateralmente. O quanto você vai praticar elas isoladamente em união, isso vai depender das suas condições, né? Então esse é o grande spoiler do 4º capítulo. Depende. Né? Vai depender de cada pessoa, se a pessoa vai precisar mais shamatha, se o shamatha vai ser mais importante para ela, se ela vai precisar de mais vipassana, ou se ela já vai conseguir sair de cara praticando as duas coisas simultaneamente, né? Seres muito geraram méritos em outras vidas e assim por diante. Né? Então era isso, eu estou esperando muito que eu consiga terminar
os outros 3 capítulos em menos de 50 vídeos, para não passar a minha numeração, que eu botei só 2 dígitos, né? Esse é o tipo de coisa de TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, que eu fico aqui lidando, assim. Vai ter que mudar o nome de tudo, fazer tudo diferente, só porque eu não botei 3 zeros, né? 2 zeros antes e o número, para fazer uma centena de vídeos. Eu pensei, não, 100 vídeos vai ser... 100. Eu cheguei a pensar isso, 100 vídeos vai ser suficiente. Mas eu acho que sim, né? Porque se a gente fez 4 capítulos, tem os mais difíceis talvez sejam os primeiros, né? Excetuando o último. E se a gente fez em 50 vídeos, a gente deve fazer em 25, 30 vídeos esses capítulos que faltam. E assim eu espero. Espero que tenha mais eventos e a gente se encontre então na Prática do Dharma, por favor. Se vocês tiverem dúvidas e sugestões com relação a esses vídeos, me escrevam para conexõesauspiciosas@gmail.com. Sentiu? Eu agradeço bastante. Como é que eu fazia lá com os diletantes? Não vou lembrar. Se alguém estiver ouvindo, gere mérito, uma coisa assim, né? Então, fica assim. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpanda Neoma Lundi Kwene Tirezi Wate Jinja Soiza Pekajar Produtin Joji Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zertai Bai Mediano Tutupi Mania Jogi Sasunda Tutin Joji Chume Kwene Pema Samba Sasura Jinjese no Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jotu Panangi Wacha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Joji Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelunde do Joji Nenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Conseja Senten Joji Tusun Sanje Guru Rinpoche Ngando Condade Wachimpa Jabarche com seu tutor da Poça Só Depson Chinji Lapto Sushi não são Webeja Shiva Dançam Palunje do Pachinjelo Oma Humbeza Guru Pema Sede Hun Ken Locha Song de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangwa Damidral do Sungele Show